Salve, salve, moçada! Estamos aqui mais um episódio do nosso podcast. Pode deixar acontecer. Na parceria do meu brother, meu mano, Ângelo Rafael dos Santos Gomes, mais conhecido como Sanha. É o cara. Tudo Tamo bem, aí, meu mano? parceiro, mais uma vez. Arrumando o cabelo novamente. Tá no Com a nossa tapa. querida amiga Daisy Black aqui. Muito obrigado, viu, Daisy? Obrigada, eu que agradeço. Especialista no cabelos afros, né? Depois você vai mostrar pra gente seu Instagram aí. É o seguinte, Dinho, hoje nós estamos aqui com uma visita, Uma figura uma lendária. figura maravilhosa, histórica na cidade de Brumadinho, que é o nosso querido amigo Pururuca. Opa! Ele vai contar pra gente sobre a história dele no Macarrão da Madrugada e tudo que ele conseguiu e para ser tão respeitado na cidade de Brumadinho, para elevar tanto a cultura na culinária de Brumadinho que ele representa, né? Então a gente tem o prazer, igual ele estava falando aqui antes, da gente fazer o primeiro programa de gravação com ele, que ele nunca fez ainda, e contando a história dele, né? Seja bem-vindo então, meu querido Pururuca. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês e nesse período tão longo assim, divulgar um pouquinho, né, quem é o Pururuca, o que foi o Pururuca, quem é o Pururuca atualmente. Pode crer, cara. Acho que na verdade, Sarah, nós temos a obrigação, né, de ter que contar as histórias das pessoas que fizeram tanto por Brumadinho. Eu que sou carioca, frequento a cidade mais ou menos há uns 10 anos, sempre ouvi falar do macarrão do Pururuca. Eu mesmo, particularmente, já fui lá algumas vezes. Mas você Não conhecia, já, não, pessoalmente, é a primeira vez. E foi um dos primeiros desejos nossos, no nosso podcast, Sarra tá aqui, não vai me deixar mentir, de trazê-lo aqui. Não foi, Sarra? Foi mesmo. Quando eu comecei a ideia do podcast junto com o Sarra, a ideia é trazer pessoas icônicas da cidade, pessoas que já fez e faz muito pela cidade. A ideia do podcast era essa. Então eu falei assim, vamos trazer o Pururuca, vamos trazer o fulano, esse foi o primeiro nome. Foi mesmo. O Sarra tá aqui, não me deixa mentir. Então hoje Eu pra acredito. gente... Mas, Pururuca, vou te contar uma coisa. O contato com o senhor foi muito difícil. Você tá pior que o Não, presidente. mais fácil que possível. Se perguntar onde é que mora o Pururuca, exemplificando, qualquer um, até os queijinhos, apontam o rabinho lá para minha casa, porque já sabe que eu moro na Coab. É porque eu parei realmente de trabalhar eu parei de trabalhar assim, entre aspas, no centro, devido mesmo à questão de saúde, né? E eu passei para os meus filhos, então é mais fácil o contato agora através deles. Maravilha, você tá aí chegando nos 80, então. 80, faltam 5 meses só para me chegar nos 80. Deus abençoe. Amém, obrigado. Saúde, pô, bacana demais. Obrigado. Pururuca, é uma pergunta assim, pra gente começar. Perfeito. Brumadinho queria saber qual é o nome do senhor de batismo. Eu não sei o nome do senhor até hoje. Ninguém sabe. Até agora realmente ninguém saberia, não. Meu nome verdadeiro é Mário César José Costa. Aí, que nome bonito. Mário César. Mário César José Costa. Mas assim, de onde que vem o Pururuca? Qual que é a ideia? Não, por que não é macarrão? Não, a questão do Pururuca começou a acontecer de quando eu fui para São Paulo. Eu tinha um comércio lá em Belo Horizonte, não era ruim, eu tinha um movimento bom, mas as pessoas que me cercavam me incentivou a ir para São Paulo, trabalhar lá, porque lá era isso, aquilo, aquela fantasia, né, que é a icônica fantasia. E eu fui com a minha prole. Eu tinha 5 filhos. 5? A esposa e São Paulo. Com promessas assim já pré-concretizadas, em palavras, mas em fatos reais, nada. E eu passei um período em São Paulo de quase 2 anos, muito apertado, muito assim, eu não vou falar assim, honesto e sinceramente, eu não vou falar na miséria, porque eu sempre tinha alguma coisa para fazer, alguma coisa para poder tentar suprir a casa. Eu toda a vida fui nessa questão. Primeiro a minha casa, depois eu. Sempre foi isso. Aí, passei um aperto muito grande em São Paulo, uma situação
não tão bacana, mas com isso mesmo, eu fiquei lá um período. Havia uma festa na exposição na Gameleira, e na Gameleira, meu pai trabalhava lá, como eu trabalhei muitas das vezes, então meu pai arrumou uma oportunidade para me trabalhar ali. Eu fui trabalhar, mas lá fui trabalhar com a pele frita, a pele de porco. E eu fazia pele de 1 metro de altura, de comprimento. As peles com 40, 50 centímetros de largura, 30 centímetros, mas altas, que eu embalava elas em um saco grande. E aquilo era um atrativo. E com ela, os pacotes pequenininhos. Enfim, depois desse evento lá da Gameleira, a exposição da Gameleira, eu arrumei um dinheiro até muito bom. Pela época, arrumei um dinheiro bom demais. E foi onde eu defini de buscar minha família. Né? Que eu vim aqui arrumar dinheiro para poder arrumar minha carteira para me trabalhar de motorista de ônibus. Que eu trabalhava aqui há tempos idos, 74, 75, eu era motorista de ônibus. Bom, nessa situação, conversando com um primo meu, que morava perto dele, falou, por que você não compra uma casa lá em Brumadinho? Mas como que eu vou comprar casa? Tem nada. Não, isso que você tem aí, dá para você fazer alguma coisa. Eu procurei saber. Eu não acreditava nessas casas da Coab. Essas casas da Coab, para mim, eram casas muito assim, tipo inferiores, né? Mas não, são muito boas as casas, que até hoje eu meto em pé lá, não tem problema. Passou por 3 ou 4 enchentes e está lá de pé. Então eu vim para cá. Mas quando eu vim para cá, eu vim já de São Paulo, passei a Belo Horizonte, e de lá eu já vim morar em Brumadinho, em 84, 85, por aí, meados de 84, 85. Mas aqui também foi uma outra luta, uma luta muito grande em termos de o que eu vou fazer em Brumadinho? Como? Não conheço ninguém. Não tem assim, não é terra estranha, porque meus antepassados moravam aqui, né? Mas eu não conheci o lugar. E foi no princípio foi uma luta muito grande para poder vir para cá. Mas então o Pururuca foi nessa época que o senhor era motorista de ônibus, assim? Sim, eu era motorista de ônibus, depois de motorista de ônibus, eu comecei a trabalhar na, na construção como motorista de caminhão na construção. Eu era pipeiro, trabalhava na Mendes Júnior, e nessa de trabalhar na Mendes Júnior, como eu estava vendo que ele não era suficiente. Bom, ressaltando, o antes de eu trabalhar na Mendes Júnior, eu estava trabalhando em Belo Horizonte, na transportadora José da Paz. Eu ia para Belo Horizonte, trabalhava lá, 2 vezes por semana eu vinha para casa, trazia os recursos, né? E voltava para lá nessa transição. Só que não foi, isso aí não estava, isso estava me desgastando por demais. E um dia eu estava trabalhando, doido para voltar para casa. Eu queria que o caminhão furasse pneu, queria que estragasse tudo, que o motor parasse, que a chave quebrasse, tudo para mim vir embora. Aí quando foi mais ou menos 2 horas da tarde, que eu fui fazer a primeira entrega, aliás, o retorno da coleta, aí meu patrão me chamou, eu sou José da Paz mesmo, me chamou e falou, olha, encosta o caminhão. Quando ele fala encosta o caminhão, a gente já sabe que é para parar. Gostei do que eu falei, o que será que aconteceu? Ou comigo, o que tinha acontecido? Mas eu nem pensei o que foi. Falei, olha, nós não sabemos o problema, você está sendo solicitado lá na sua cidade, na sua casa, então você pode ir embora. Hoje, depois você volta. Falei, mas aqui, como é que eu vou? Não tem nada, não tem dinheiro, não tem nada aqui agora. Ele me proviu lá de um certo valor, fui na rodoviária, comprei minha passagem e vim embora. Nisso que eu estou vindo para Brumadinho, a minha esposa estava indo para Belo Horizonte, num táxi, porque a prefeitura não tinha, naquele momento, uma ambulância disponível. Quando eu cheguei que eu procurei saber, a fulana foi porque as pessoas que a levaram são pessoas de assim, são muito agradecidos, mas não têm conhecimento nenhum do que é o que deixou de ser.
Então, nesse inteirinho, me falaram que eu procurei saber lá, fui no hospital, procurei saber, falou, a sua esposa teve uma neurisma. Ela teve um neurisma. Eu falei, caramba. O neurisma, normalmente, tem 2 fatores. Ou mata ou alerja. É o fator. Eu falei, caramba, como é que eu vou agora para lá? Dinheiro pouco. A meninada em casa. Tornou-se muito difícil. Pela madrugada veio a minha irmã, de Belo Horizonte. E nos levou para Belo Horizonte. Levamos para a casa dela e tal. E lá ficamos até resolver essa situação. Situação final, a minha esposa faleceu. Naquele ano, faleceu. Isso foi quanto? Quanto tempo? Aí você tem 38 anos, mais ou menos, no primeiro casamento. 38 anos, primeiro 38 casamento. anos, primeiro casamento. Aí, já bem na verdade, eu casei foi em 71, um pouco mais largo, mas até a definição tem esse período. E nesse período, eu fiquei sem saber o que eu fazia lá, em Belo Horizonte. Então, para dar notícia para os meus filhos também, foi uma outra luta. Que a minha filha estava com 14 anos. Nossa Como Senhora. é que eu vou falar com ela que a mãe dela faleceu? Então, o telefone que estava aí perto da gente, tocou. E eu falei com a pessoa. Eu olhei para ela, dava todo o entendimento que ela estava dormindo. Aí a hora que eu falei, era a irmã da minha esposa, minha cunhada. Falou assim, e aí, como é que tá falando? Falou assim, olha, infelizmente, ela faleceu. Foi a hora pior da minha vida. Pai, minha mãe morreu, não sei o que lá. Nossa Senhora. Aquilo ali foi um negócio meio desastroso mesmo para mim. Mas a gente contornou e tal, fez o que tinha que ser feito, e eu vim embora. Vim embora não, fiquei na casa da minha irmã. Aí já conversando com meus filhos, falei, gente, nós vamos embora para casa. Rapaz, não, nós vamos embora para casa. Porque vocês ficavam em casa, estava sua mãe lá, só vai faltar a mãe. Eu vou estar continuando com vocês da mesma forma. Porque havia uma conversa entre os meus irmãos, que nós, eu levo 2, eu posso levar para minha casa. Ah, não, mas lá em casa eu só posso levar 1. Falei, o que vocês estão conversando aí? Eu fui agressivo até, de certa forma. Falei, pô, será que é filhote de cadela para distribuir? Eu dou conta, né? Eu não estou aqui para distribuir meus filhos. Nós vamos estar juntos, nós vamos voltar juntos, e não tem negócio de casa de ninguém. Maravilha, hein? Nós vamos voltar para a nossa casa. E viemos. Pegamos o ônibus e viemos embora. Aí vieram de vez, assim, para Brumadinho, né? Os vieram de 5 vez. filhos. Com os 5 filhos. O senhor e os 5 filhos. Eu e 5. A minha mais velha estava com 13 para 14 anos, e o mais novo foi com 6 anos. E veio aquela prole. Nossa A gente Senhora. usava muito coragem. o trenzinho, né? O mistinho. Falava mistrinho. Eu usava muito o mistrinho para ir para Belo Horizonte e para voltar. Mas nessa ocasião eu vim de ônibus mesmo. Bacana demais a história aí, né? Assim, muita... É um troço meio complicado. Não é fácil não, hein? Não é Se for qualquer pai um que e mãe, aguenta né? isso. É. Se eu for pai e mãe. Fui pai e mãe durante quase 6 meses. 6 meses. Eu me vi na contingência de que eu não poderia. A minha filha estava abraçando os irmãos, como, Sua sabe? filha mais velha. Como mãe, né? É como mãe, ela estava tomando toda essa responsabilidade. Eu falei, gente, não pode ser isso não pode acontecer. Então, eu estive na loja da minha irmã lá no Distrital Santa Teresa, né? E aquela coisa, meu irmão, como é que tá? Situação difícil, tá? Aquele blá, né? Aí tinha uma menina lá. Ah, deixa eu ver, essa aqui é minha amiga e tal, a Marta. Aí... Aí eu... Tudo bem? Tudo bem, Marta, tudo bem. 6 meses. 6 meses. Eu tava com 4 meses de viuvez. Aí conversando com ela e tal, chegamos ao finalmente, né? Ela esteve aqui em Brumadinho. Eu falei, eu vou te deixar na liberdade de conversar com meus filhos, de ficar com eles umas horas, eu vou sair fora. Entendeu? Aí vou sair fora.
Então o que que eu fiz? Simplesmente vim para a rua e deixei ela com os meninos lá. Eu joguei ela na fogueira, né? E deixei o negócio pegar fogo se te pegasse. Tirei, eu saí fora, né? Mas depois quando eu voltei, o almoço já estava pronto, que ela se iniciou, a minha filha começou, eles anunciaram lá, fizeram almoço e tal. E eu cheguei naquela linha, eram umas 2, 3 horas. Estavam me esperando para almoçar. Eu sempre tive essa coisa, né? Aos domingos, todo mundo reunido e vamos iniciar o nosso almoço. Só que terminou de fazer e tal, põe na mesa, nós fazemos a nossa oração, né? Que nessa palavra eu era evangélico. Eu sou. Mas aí fazia a oração de agradecimento ao almoço pela semana e tal, e manda os garfos, né? Só que quando eu fui levar ela embora, à tardinha, ela me pergunta assim, não, a minha filha ficou mais para trás. Eu entendi que a minha filha queria falar comigo. Ela andou para frente para os meninos e eu precisava de passar primeiro pelo crivo da minha filha. A Mais verdade velha, é, né? Mais velha, a né? mais velha, né? Ela pega, vira para mim e fala assim, pai. Eu falei, então, Alisson, o que você achou dela? Pai, achei ela legal. Falei, pronto. Jogou sapo na água. Conquistei, jogou o sapo na água. Quis matar o sapo dentro da água, não foi na pedra. Desse jeito, né? Foi desse jeito. Em vez de jogar na pedra, jogou na água. Falei, desse jeito. Aí, conversando com ela uns 2 dias depois, que eu ia muito lá em Santa Teresa, no bairro Santa Teresa, na loja da minha irmã, e ela morava lá, com as tias dela. Eu ia lá muito buscar aquelas pururucas, né? De onde veio o apelido. Pururuca é pele, né? É aquela pelinha, mas só que ela é aquela artificial. Ah, tá. Não é Aquela fininha, né? É uma artificial feita de farinha de trigo, não é a de porco mesmo, não, né? Porque de porco tem 3 nomes, né, que eu conheço. São Paulo é pururuca, Rio é torresmo, e aqui para nós em Minas é pele de porco mesmo, e pronto. É uma pelinha de porco. Então comecei com esse negócio. Aí foi crescendo esse negócio, devagarzinho. Eu fui evoluindo, saí da empresa que era que estava na construção da barragem, né? Pedi conta lá. Porque o que acontecia lá? Eu ficava 12 horas fora de casa. Então é a mesma coisa. Eu estou 12 horas fora de casa. Quando eu chego, eu estou a fim de dormir porque eu estou morto. Trabalhei o dia inteiro, estou cansado. Então, 7h30, 8 horas, cama. E qual a atenção que eu estava dando para meus filhos? 0. É só o benção pai, boa noite, bom dia e tal. E Não faz sentido, né? não faz. Não tinha o porquê. Aí nesse inteirinho eu falei assim, eu não posso ficar solteiro, eu tenho que dar um jeito de, né, definir minha vida. Aí com essa menina entrei em um acordo com ela e nos casamos. E nesse casamento, eu vivi, em termos de casamento, eu vivi 19 anos e 19 anos, eu acho que de 9 ou 10 meses com a minha primeira esposa, que é a mãe dos 5. E depois, com a outra, eu vivi 19 anos. Ó. De que ela morreu? Tá. Tá, Marta, tudo bem, vai procurar recursos médicos. A gente foi, o médico virou para nós e falou assim, daqui uns 10 anos vocês voltam. Realmente, já tinha um problema de coração. E foi realmente, 10 anos depois nós voltamos lá. Ele olhou e tal, achou algum problema nela. E ela já estava tendo, assim, alguma fraqueza, algum distúrbio. Então a gente pegou, ela ia operar. Falei, caramba, operação não é fácil. Mas na primeira vez não deu para ela operar pelo fato de que ela pegou um estado gripal lá no hospital, então não podia fazer a cirurgia. Voltou embora para casa. Marcou para o dia, um determinado 8 de dezembro. 8 de dezembro. E daquele período que nós fomos até 8 de dezembro, foi criando nela aquela expectativa, né? De faço, não faço, preciso de fazer, não tem que fazer. E foi criando uma expectativa muito grande para ela.
Aí ela pega e dá um derrame, Nesse meio tempo? nesse meio tempo, em casa. Eu estava trabalhando. Bom, aí passou-se esse tempo todo aí e tal. Eu não quis, naquela época, não quis contrair matrimônio mais, fiquei um tempo, uns 3 ou 4 anos solteiro, viúvo. Novamente? Foi 2 vezes que eu fiquei viúvo. Ela faleceu com esse derrame? Com esse derrame ela faleceu. Nossa. Lá no hospital, no regional. Eu estava com ela. Eu e a filha dela, que ela tinha uma filha de antes, né? Uhum. Eu vi só, nós assistimos. Aí eu me vocês vão lá para fora? Eu falei, eu não vou lá para fora, não. Eu tenho o direito de assistir o que está acontecendo. Aí chamou o médico estava dormindo. Esse hospital, você sabe como é que é, né? Tudo é na correria, na emergência. E lá, nós estamos vendo um aparelhinho. Falei, caramba, tomara que isso passe lá. Eles foram dar uma alimentação para ela, acho que eles me deram com muita violência, assim, com mais rapidez, e ela engasgou. Com esse alimento. Estava alimentando por sonda. Ela engasgou, e naquele ela entrou em convulsão. Nossa. Chama daqui, chama daí, nós ali assistindo, de uma certa distância. Sem dar um passo em direção a ela. Porque vamos ver o que o médico pode fazer. Agora o negócio era com eles, não era com nós. Estava simplesmente assistentes, né, ali, assistindo o problema. Nem assistente. Ela estava assistindo o problema. Aí, de repente, o aparelho fez... Tip, tip. Falei, pronto. Olhei para a filha dela e falei, e agora? Ali entrou um pânico, né? Nossa Pânico Senhora. geral. E ela entrou em óbito lá mesmo no hospital. Eu falei, meu Deus do céu. E como é que eu vou falar para os 2 dela aqui? Né? Eu tinha um casal de filhos com ela. Do segundo matrimônio eu tinha o Júnior. Então você tem 7. São 7, eram 7, né? Tem mais uma historinha aí. Eram 7. E o Júnior e Jéssica. O Júnior hoje é mecânico, trabalha em oficina própria. A Jéssica é agente dos Correios. Quis oferecer o cargo de chefia para ela, ela não quis. Então ela está lá até arrumar uma coisa melhor para ela. Mas está encaminhada, graças a Deus. Casada, tem um filho. Vocês vão por ela pela segunda vez, que já tem outro vindo por aí. Aí, cara, eu falei, e agora? E agora? Como é que eu vou segurar essa barra? Novamente, né? Outra vez. Vim para Belo Horizonte, vim para Brumadinho. Ela foi sepultada aqui em Brumadinho. Aí quem buscou foi um amigo nosso na ambulância, no carro da funerária, né? A funerária tem que ir caminho do céu. Então, consumou tudo, resolveu aquela questão. Aí começou a luta com o Júnior. Que o Júnior era um garoto assim, ele trabalhava comigo, ele me obedecia, mas eu tinha que manter ele com rédeas curtas mesmo. O único que eu tive que jogar pesado com ele. Foi bom eu jogar pesado com ele. Eu joguei muito pesado mesmo. Aprendi a travar ele em casa, né? Mas ele, depois que foi crescendo, as pessoas... mas é filho assim. Eu falei, não é assim mesmo. Quem modela os filhos é os pais. Exemplo ele não tem. Exemplo aqui de trabalho. Como é que está querendo desvirtuar para outros lados? Era um fato. Mas Deus abençoou que nada disso aconteceu, não. Ele ficou na boa. Ele tem a oficina dele de mecânica. Trabalha na prefeitura. Ele é chefe da mecânica na prefeitura hoje. Que bacana. Então está encaminhado, né? Graças a Deus está encaminhado. Né? Pururuca, me conta como é que essa fama desse espaguete que o senhor faz, esse famoso macarrão. Esse famoso macarrão aqui de Brumadinho, como é que ele adquiriu essa fama toda? Então, a gente tem que ter uma coisa na vida da gente que é primordial. Isso é para qualquer profissional. Eu até deixo isso aí para qualquer profissional na sua área, em qualquer área. Quando você vai fazer uma coisa, faça com amor. Não é um amor fraternal, não é um amor casual, não. Faça com amor como? Faça da melhor forma possível, entra numa coisa de peito aberto para poder... Coragem, né? É coragem, vai firme. O que acontece com a coisa do macarrão? O macarrão foi o seguinte, Paulo Damaroto, você conhece a fera boa, cara bacana pra caramba.
Ele vai ser um dos nossos Vai ser. entrevistados. Ah, vai aqui. ser? Vai. Vai, tomara, que bom. Aí a gente pode trazer o macarrão pra gente comer. Aí sim, né? É verdade. Aí o que acontece? Paulo da Maroto, eu trabalhava com ele. Como? Como motorista. Primeiro eu dirigia para Marta Maroto, na confecção, levava as filhas dela para a escola, voltava. O meu tempo era meu. Fazia dele ali o que eu achasse melhor. No meu tempo já. Aí o que acontece? Paulo, eu comentei com o Paulo, eu tô afim de fazer um negócio aqui em Brumadinho, não sei, cara. Isso está na minha ideia, já tem tempo. Falei, o que é? Falou, mas é coisa. Eu falei, não, eu tô te perguntando o que é, porque, poxa, pô, seu Mário, que me chama de Mário, né? Ô, seu Mário, peraí, ué. Falei, não, então tá bom, vamos lá. Eu tô com vontade de largar um espaguete aqui na praça, eu fazendo, mas para estourar. Eu quero estourar a boca do balão, não quero fazer um macarrãozinho assim e tal. Eu quero estourar, mas é verdade. Eu quero estourar a boca do balão como estourei. Como? Aí ele me fala assim, Mário, o Renato, você também conhece, Renato do Trem Mineiro, Sim. tá com as ideias de fazer esse macarrão também. Não tem problema. Mas eu queria ser. Pioneiro, né? Eu queria ser a unanimidade da coisa. Eu queria ser o primeiro. Eu falei assim, mas ele falou, então. Eu falei, vamos esperar então, Paulo. Fala nada, vou aguentar a mão, enquanto você vou amadurecendo os meus conhecimentos a respeito, que eu sempre, eu acabava de almoçar na minha casa quando eu morava em Belo Horizonte. Uma hora e meia depois, eu ia lá na Galeria Ouvidor, comer um espaguetinho que tinha na Ouvidor. Espaguete show de bola. Cliente quase que número 1 do bolão. Sim. Eu amava, Santa conhece o bolão de Teresa. Santa Teresa. Eu amava aquele macarrão. Sabe? Eu gostava, sempre gostei. Não tem nada de ver em italiano na minha família, mas eu gosto do macarrão até hoje. Aí, falei, Paulo, o cara vai ou não vai? Ah, por que não vai não. Foi então vou entrar de sola. Mas na época estava correndo as eleições para o prefeito de Brumadinho. O Gibeu estava inelegível e ficou inelegível. 20 dias para ser as eleições, ele conseguiu legitimar. Aí o Nery foi na minha casa e falou, seu Mário, eu estava precisando de um carro para fazer um som e tal. Só falou, olha, o meu som é som apurado, só fita de laboratório, que se for fita, falei mesmo, fita comum é gravada, ele vai acusar tudo, porque é um equipamento, falei, era um equipamento caro para a época, né? Falei, não, é fita de laboratório. Mas não me falou o que era. Só vai 3 horas da tarde, lá na caixinha de música. Lembro da loja do Nery. Do Como é que chama? Newton. Newton Lubrilava, Newton Lubrilava, que era um cara fora de série também. O Newton, aí vão. Aí cheguei lá, mas movimento assim estranho, né? Assim, falei, esse aqui é de quê? Que eu vou rodar? Não, vou rodar propaganda do Gibio. Ô, cara, naquela hora eu ri de orelha a orelha, de satisfação, tá entendendo? Que eu, quando ele estava inelegível, eu não gostei muito da ideia. Mas é coisa política, estava feito, então tudo bem. Aí começamos. E aquilo foi por um período muito longo, assim. Eu trabalhava assim o longo desses 20 dias se tornou bem longo, porque eu trabalhava de 7 horas da manhã até 6 horas da tarde. E eu era observador também do caso, sabe? Tem que ser. Todo lugar que você chegava, e o som ecoava longe pra caramba. Era 3.000 watts em tempo livre, do alto para baixo, cara, uma repercussão violenta. Aí, passava, escuta, é o Gibio? Eu falei, é. O pessoal rindo de cara a cara, de orelha a orelha. Todo mundo satisfeito. Falei, bom. Aí eu trabalhei com mais afinco. Nada contra a oposição. Nada contra quem era candidato, que me parece na época, não,
porque era aquele senta-levanta, né? Não sei quem que ia com ele. Bom, aí naquele período, trabalhei mesmo. Aí o senhor trabalhou fazendo divulgação Divulgação da para ele, campanha do Gibiu. do Gibiu. Aí ganhou uma nota ali. Ganhei uma nota, né? Pagaram bonitinho, ganhei um dinheiro muito bom e ganhei prestígio que eu já tinha maior com ele. Então eles se Ele encontraram. ganhou a política. Hein? O Gibiu ganhou. Ganhou a política com 20 dias, virou a política. Foi uma coisa fantástica. Eu achei muito bacana. Aí aquilo ali, eu fui para a minha. Qual que era a minha? A minha era me afastar do grupo, daquele grupo, que eu não queria política, eu não sou político. Eu me afastei quando eu estava lá. Eu carregava as minhas pururucas num varão. Igual os chineses carregam aquelas travessas, era a mesma coisa. Para me entregar nos bares. Mas a ideia do macarrão estava lá firme, né? Tava lá firme. Tava lá, mentalizado. Aí o Gibiu me pergunta. Mentalizado, essa é a palavra. Hein? Tava lá. Aí o Gibiu pega, me vê lá embaixo e me chama. Ela chama o Pururuca lá. Eu deixei o negócio encostar lá perto do Amorim. Falei, olha aqui pra mim que me chamaram ali. Podia deixar aqui. Brumadinho era bom demais. Hoje não. Você podia largar. Eu esqueci espeto de pururuca com 30 unidades. Na hora que eu peguei o varão, ficou 2 para trás, eu fui embora. Quando eu voltei, eu espetava lá. Falei, que é isso? Naquela época, né? Naquela época, hoje não. Hoje? Tem jeito mais não. Aí ele me chamou, o que você quer? Ué, nada. Você me deu o serviço para fazer a divulgação, eu fiz. Você está parabenizado, porque eu já falei várias vezes, você ganhou. Então agora, toca a prefeitura. Não. O que você quer da prefeitura? Eu falei, pois é. Hoje eu não quero nada da prefeitura, não. Nada. Não, senhor, escolhe e fala aí, você quer transporte? Você quer chefia dos transportes? Não. Mecânico? Falei, eu nem mecânico não sou, como é que eu vou ser chefe de mecânico? Senhor? Não, escolhe aí alguma coisa, tem aí para você. Júlio, eu te agradeço muito. Então você quer me ajudar? Aí que foi a cacetada. Cacetada, quer me ajudar? E veio na hora, ou já foi com a ideia programada já? Eu não estava programado para essa finalidade. Aquilo ali foi uma coisa momentânea. Surpresa, né? Foi uma surpresa dele me oferecer serviço. Como eu não queria trabalhar, então a cabeça rodou na hora, bati em cima, macarrão, vai agora. Você quer me ajudar, Gil? Então tá bom. Olha, eu estou para lançar, estou querendo lançar aqui em Brumadinho, não lancei ainda para ter um parecer técnico da prefeitura ou da vigilância sanitária, de qualquer órgão, que já está ajustado, né? Já estava tudo ajustado para eles lá, para mim poder trabalhar, com espaguete. O que é isso? Falou, espaguete, primeiro foi ao banho, né? Espaguete depois, na segunda etapa, que veio da chapa. Primeiro, você pegava o fogareiro de 3 bocas, uma boca com água fervente, as outras 2 bocas, uma com molho de macarrão molho à bolonhesa e a outra frango. Eu tinha 2 sabores. Aí, cara, no dia que eu comecei, que eu achei que ia vender o quê? Merrequinha lá, porque estava começando, eu vendi 110 macarrão. Falei, gente, o negócio aqui é excesso da Loki. É coisa de louco. E comecei. Aí ele falou, você não vai... Aí, quando ele me autorizou, você não vai atrapalhar trânsito. Eu falei, nem trânsito, o pedestre vai correr livre no passeio dele normal, carro, o que eu vou ocupar o espaço é de um carro, está estacionado, no lugar do carro estacionado está eu. Manda esse negócio, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar? Não, eu preciso dar certeza, porque eu vou investir. Investir o quê? Você investir pouca coisa? Não, tudo bem. Pode fazer. Eu comecei. Então, eu trabalhava com carrinho de cachorro-quente, do lado da padaria do Paulo, e do outro lado, onde tinha aquelas casinhas de Bar do Peixinho, Barbearia do Lino, o Pirueta. E eu daquele lado ali,
em cima do passeio com espaguete. Uma barraca curta de 1,5 metro de largura, com a banca, ela conta de sentar lá dentro daquela banca e, como diz o ditado, né? Pau na máquina. Cara, mas eu vendi, mas foi muito, mas é muita coisa. E aquilo foi crescendo. Conhecimento. O pessoal vinha de Belo Horizonte para comer espaguete aqui. É depois de show, Muita assim, gente de muita Belo gente Horizonte. passava. Pô, quero ir naquele Passava, comia, macarrão. vamos um espaguete, vamos macarrão aqui, vamos Famoso. entrar nessa. E graças a Deus, o negócio foi de vento em popa. Já teve alguém assim querendo copiar Ah, isso aí o macarrão, assim? nós já tem, né? Já Tinha, tem. não, já tem. 4 coisas que eu fiz nesse Brumadinho, que eu fui pioneiro, indubitavelmente. Primeiro, foi o cachorro-quente na praça. Quando eu acabei de colocar meu carrinho de cachorro-quente na praça, ali, perto da padaria do Paulo, desceu a já saudosa Dona Iracema, né? Mãe do Chuchu, com o carrinho. Passou assim, olhando. Tá falando, já tô aqui, então. Ela foi lá para perto do Braulinho. Não era concorrência. Era uma pessoa que eu poderia servi-la e ela também me servir. Eu sempre tive esse conceito, né? E é verdade. Aí um dia ela chegou lá, mas aqui eu tô com umas 20 ou 30 salsichas ferver para não perder. Só tem, para me atender o pessoal, 10 pãozinhos, 5 pãozinhos para me arrumar? Ah, mas você está com 30 salsichas. 5 pãozinhos, não adianta nada. Só espera um pouquinho, falei, vai lá no depósito lá e pega lá. Eu tinha 1000 pãozinhos no meu depósito, sabe? Que eu tinha pego naquele dia. Falei, então, só tem 20 salsichas, mas acabou a sua salsicha? Não, acabar não acabou, ainda tem um pouquinho. Falei, se acabar, a senhora me fala. Dei 10 pacotes de pão. Ela trabalhou. E me ajudou porque ela me desafogou. Até o negócio é esse. Se tem o concorrente, te desafoga um pouco. Eu tinha dia de eu vender. Tinha final de semana, honestamente, de eu vender aqui uma média de 1.200 sanduíches. Nossa. Essa rua subida do Morro do Querosene, eu estou referindo aqui, nós estamos tão longe. O Morro do Querosene, aqui era só papel de cachorro-quente. Só saquinho de cachorro-quente. E eu não colocava... Você deixava todo mundo satisfeito para ir embora dormir e ver um filme. Isso. Porque é o seguinte, eu não coloquei o saquinho timbrado, identificado com a mercadoria que eu trabalhava. Eu trabalhava com o Pão da Fiorenza. Falou em Fiorenza, falou em tudo. Mas me dava a embalagem, eu guardava as embalagens deles e usava a minha, porque senão ia destacar. Ia destacar muito, aí ia dar um conflito de intenções, né? Bom, e assim foi. E assim, o senhor foi criando a família na base desse trabalho sempre bacana desse jeito. E sempre com eles me colaborando. Quem? A família? A família, todos os filhos. Olha, fantástico. Sempre trabalharam com você? Hein? Sempre trabalharam... Sempre trabalharam comigo. Mas com um detalhe, eles eram remunerados. Não era porque filho tem que trabalhar, não. Eles tinham a percentagem deles. Então minha filha trabalhava... O que um recebia... Aí trabalhava com gosto, né? Trabalhava com gosto, trabalhava com... Aí depois do cachorro-quente, Brumadinho não tem. É visão assim, boba, mas que funcional. Brumadinho não tem um lugar que vende biscoito a granel. O cara compra um pacote. Se ele quiser 2 biscoitinhos, ele tem que comprar um pacote, comer, jogar fora ou levar para casa. Vou resolver essa parada. Em frente à padaria do Mardoqueu, eu botei uma lojinha de biscoito. De tudo. Qualquer biscoito. No quilo. Então, arrebentou. No princípio, aquilo arrebentou. Depois a tia Nezinha... a tia Nezinha começou a vender biscoito também. Depois o açougue o Cocão, na fruteirinha dele lá, começou a vender.
Aí eu falei, agora você é que esse povo. Abri uma lá na Presidente Vargas, lá em cima, perto do primeiro quebra-mola, lá de cima. Aí fiquei a loja de lá e a loja de cá. Dividia meus filhos para essa loja aqui, na possibilidade porque eles estudavam, né? E na loja de lá. E a minha esposa, ou nessa daqui ou na de lá. E ficou. Ficamos dois assim. O movimento não era ruim. Mas depois começou a minha filha a estudar. Ela já estudava, mas ela tinha que ter uma formação melhor. Aí eu fechei a loja de lá. Fiquei com a loja de cá. E o carrinho na praça. Aí começou a fechar também. Eu falei, não dá certo, vou parar com isso. Aí parei. Com o biscoito continuei. Aí vamos voltando ao espaguete, que é o carro-chefe. Aí eu comecei a fazer o espaguete dessa forma. Eu trazia desembalado, ou muitas das vezes medido, colocava numa peneira. Era só isso. Colocava aqui dentro da água, fervente, era só colocar, contar até 5, tirar. Ah, você então já trazia ele pré-cozido, assim, tipo... Eu já trazia ele pronto de casa. Pronto, Não na medida certa. Na medida certa das embalagens correspondentes a cada porção. Para praticidade, né? E quando eu colocava, todas as porções que eu pegava e colocava ali e fazia, podia que eu dava tudo certinho. Acho que não tinha nenhum fio de macarrão a mais ou menos. Já tinha medida certa. Eu já estava prática danada. Prática daquele negócio. Aí comecei. Foi muito bom. Virou um evento e tanto. Aí quando foi que saiu essa mensagem aqui do noticiário da nossa cidade, no jornal. Espaguete do Pururuca faz sucesso nas noites de Brumadinense. Isso para mim foi o maior prêmio, uma medalha isso aí para mim, tá entendendo? Eu tenho a original. De 98. Ó. Bacana. Depois você coloca ela para nós, hein, Jonera, aí na cena aí, viu? Bacana demais isso aqui, ó, o registro. É um registro... muito legal. Confrontativo, como diz outro, que confrontar as minhas realidades. Aí, muita cara, história. O que acontece? E o macarrão desenvolveu assim, de uma forma... Eu me atrevo a dizer... Atrevo não, eu vou falar com toda a consciência. Eu cheguei a comprar 100 quilos de carne, não é bem, 100 quilos de carne, levar para casa, fazer de 3 vezes, preparar essa carne de 3 vezes. Eu colocava nos caldeirão grandão, assim, de 50, 60 litros, e já trazia o molho pronto, que era uma dificuldade. Eu trazia. Em 2 noites eu vendi 100 quilos de carne moída. Não estou falando de espaguete. É muita coisa. A concha era uma conchinha, tamanho dessa canequinha aí. É só pegar lá dentro e queijinho ali por cima, que é onde tem o contraditório aqui, com toda a razão. E aquele mandando ver. E foi muito bom, graças a Deus. Muito, 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 muito. A minha filha começou a estudar fora. Eu tinha que estudar mais, ela já era professora aqui em Brumadinho, né? Estudou no Paulina, fez tudo lá, fez magistério lá no Paulina e começou a dar aula no Paulina. Quer dizer, para mim isso aí foi um baita cartão de visita, né? Nossa, que é isso? E ela foi estudar, como não tinha tanto para pagar a faculdade, ela foi estudar em Formiga. Ela estudava à distância, sexta-feira ela ia para lá às 5 horas da tarde, chegava lá a tempo de ir para a sala, estudava sexta, sábado e um pedacinho do domingo à tarde e ia embora. E na época, né, na época da pandemia, como é que você se virou? Como é que foi os trabalhos? Como é que fez? Na pandemia, realmente, eu fui atingido também por ela, assim, no termo de como que eu vou trabalhar, como que eu vou fazer. Mas eu encarei. Eu falei, não é possível. Chegaram perto de mim algumas pessoas, mas você não pode trabalhar aglomeração de gente. Eu falei, gente, faz favor, esparrama aí. Não pode juntar. E o pessoal esparramava. Tinha 10, 15 pessoas. Gente, por favor, senão eu vou ter que parar de trabalhar. Eu não posso parar de trabalhar. É o meu sustento. É um alimento que você sabe que é saudável, que você tem que levar. Não tem gente com medo de máscara? Não tem, então faz o seguinte. Um para lá, outro para cá. Na verdade, foi esparramar mesmo. Quando começar,
Ô, gente, por favor, esparrama aí, fica para lá e tal. Dando aquela famosa distância de 1 metro de cada Eu um. comi 2 lá na metros. pandemia. Comeu? Comi. Então, eu continuei trabalhando. O movimento caiu pouca coisa comparado à não pandemia. Mas continuamos a trabalhar. Ninguém para de comer, né, pô? Ninguém para de comer. Um dos pensamentos que a gente come, o pessoal come. Então, tem que arrumar alguma coisa. E pra trabalhar assim, tem que ter jogo de cintura, né? Com a galera assim. A gente trabalha com o público, a gente também faz shows. Vai muita gente bêbada, assim, encher o saco. assim, querendo, torrando a paciência. Vou Assim, tocar nesse assunto também? bom. Perfeitamente. Cara, fim de reza, que nós denominamos, era terrível. É. Aguentar que... teve um cara do Brumado, um senhor, eu tomava umas 3 cachaças, mas era um bom cliente, era uma pessoa muito boa. Ele, honestamente, ele fazia eu chorar. Mas eu chorava de ouro, sabe? Que raiva. Queria chorar de raiva do cara. Eu queria partir para cima do cara mesmo. Mas não era, gente. O negócio não pode ser por esse lado, sabe? E aqui ele chegava a pedir, me dá 4 espaguetes completo. Naquela época, 4 espaguetes era R$36, né? Era R$8, né? Na época. Aí, tá pronto? Aguarda um pouquinho, por favor. Tanto de jeito tem aqui, só pode aguardar. Então vou esperar mais um pouquinho, senão eu não quero mais não. E aquilo ali eu já ia. Isso aí é ferveira. Não vai fazer não, eu vou embora. Mas era assim. Sou doido pra falar com ele. Vai embora, então. Não, um dia eu falei com ela, só não quer esperar não? Então vai embora, você já esperou meia hora, perde essa meia hora e vai embora. Eu falei, não, mas vou esperar que o macarrão aqui é bom. Aí já valeu, né? Perdeu a raiva. A raiva fez assim, baixou. Mas ele era... Quando eu via que estava chegando, eu já começava com o meu estresse. Mas não é só ele não, várias pessoas. E... Aí, passando o tempo, você foi aprendendo a lidar com essa situação muito bem, né? Mas demorou, porque eu parti para os finalmente com alguns lá, sabe? Ah, é? Parti. Teve uns lá que eu falei, dá para encarar. É verdade. E eu, Deu um infelizmente, sopapo não na deveria ser dessa forma, mas é para o cara me dar sossego. Só. O cara chegava e ficava. Eu, olha, com um carrinho novinho, com um trailer novinho, e aquele negócio de guardanapo de aço, assim, em cima do trem. O cara chegou, pegou no guardanapo e ficou lá, com a mão por cima dele. Ficou, pois é, eu não sei o que lá. E aqui ele tá arranhando meu aço inoxidável, novinho. Eu falei, cara, vamos fazer um negócio? Vai embora. Para com esse negócio aí. Você tá estragando. Não, só tô escrevendo. Olha onde é que você tá escrevendo. Tá escrevendo no porta-guardanapo, que é de aço. E também, o cara também eu pago também, eu pago. Quem era o cara? O Gucci. Não é o Gucci, é o Gucci, não o Guto. Não era o Gucci. Tem o Gucci, que é o cara... O Gucci é o bacana. É o Guto o Guto da gráfica, filho do Geraldo. Filho do falecido Geraldo Matozinho. E aquele negócio, eu já cheguei a pegar ele também lá de madrugada, de cebana, põe ele dentro do carro dele. Falei, olha aí pra mim, gente. Pegar o carro dele, levar ele lá na casa dele, largar lá e voltar correndo pra cá pra ficar. É uma coisa fantástica. Mas no fim, com tudo isso, foi... Quando você lembra de determinadas coisas, foi divertido. Foi muito bom aí respondendo a sua pergunta, que realmente foi uma coisa assim. Eu mesmo já parei lá no fim de reza. Já acabei de fazer um show com o Sarra, uma vez que nós fomos fazer um show no final de ano. E eu ia pegar o ônibus, acho que 4 horas. O primeiro ônibus para Belo Horizonte. 4h20. Aí o Pablo parou comigo, eu tava com uma fome, velho. Aí eu falei, Pablo, tinha tomado uma lá que tá na festa. Fim de ano, cara. Aí, virada de ano. Virada de ano. Toquei contigo numa festa e parei com o Pablo lá. Falei, Pablo, quero comer um negócio. Pablo, só tem um lugar, meu. É lá perto da rodoviária. Isso faz uns 5 anos, cara. Aí eu parei lá pra comer macarrão. Ficamos lá, aí o ônibus encostou. Aí eu peguei a Marmitex, né? Nem peguei a Marmitex. O ônibus ainda veio aqui em cima. Isso. Aí depois que eu fui pra Belo Horizonte, que é a primeira vez que eu comi. Tem muitas histórias que aconteceram ali. Já deve ter rolado até namoro ali, já?
conheço vários casais assim. Aliás, não conheço os casais. Eu conheci os casais, conheci os filhos dos casais e o filho dos filhos dos casais. Que 3 gerações assim. Foi importante demais isso aí também para mim. Eu atendi ali literalmente 3 gerações. Que a geração, você conta do 0 a 15 anos. É uma geração. O cara chegar com a namorada lá, pedir espaguete pros dois, aquelazinha na boca, blá, blá, blá. Falei, isso aí vai beijinho dar pra casamento. cá, beijinho Beijinho pra pra lá. aqui, beijinho pra ali. Falei, isso aí vai dar casamento. Falei, isso aí, vai dar casamento? Não sei, pô, tô pensando. Pensa não, rapaz, menina é legal, vai fundo. Aí, ó. Cupido. Aí, e dessa forma foi. Penso que não. Chega a menina lá. Oi, Pururuca, oi. Tá lembrado de mim? Não. Olha, sou filha de fulano de tal. Filha de fulano de tal? Ah, tô lembrando. E aí, como é que vai você? Mas não tava lembrando. Como é que vai você? Tudo bem e tal? Ela namorando. Ah, Briosa, meu pai fala muito de você. De vez em quando eu pego espaguete aqui com você ou com seu menino. É, eu queria te convidar. Me convidar para quê, menino? Não, eu vou casar. Olha, mas eu vi a menina desse tamanho e ela já me convidou para casar. Falei, caramba, senhor. Pá, eu não pude ir, né? Agradeci muito, mas não fui, não. E casou. E passado uns anos, é sempre por ali, passado uns anos, eu já vi a netinha do primeiro casamento. Comendo macarrão, né? Comendo macarrão. Tem pessoa lá olha, fora de brincadeira, tem pessoa que desde o início do macarrão, vez por outra, está sempre ali. Aqui em Brumadinho, atualmente, tem várias pessoas mexendo, né? Tem o Dudu, daquele que fica lá perto daquele... Sei. Tem o Dudu. Todo restaurante agora tem espaguete. Você olha num grupo, tem que... tem vários grupos aqui, que se você olhar, sempre tem um falando de espaguete. Espaguete tá hora, espaguete na chapa. Mas não é. Espaguete, mas não é espaguete puro. Eu estou falando Não isso é, com não é, orgulho. é Não, diferente, né? desculpem, que eles me desculpem, mas não é espaguete puro. É que é coisa diferente. E a gente vai vivendo dessa forma aí, né? Graças a Deus, a gente está tentando. E parar, não há pretensão de parar, por enquanto nós não temos pretensão nenhuma de parar, porque foi um meu estandarte. Agora é do meu filho. Meu filho ele tira o sustento dele dali, né? É claro, né? Tem que ter uma remuneração pro papi, né? Ah! Claro. Tem que ter. Ué. O papi, afinal de contas, o papi investiu 30 mil reais num trailer, né? E um trailer agora, você vai comprar um trailer daquele ali, é 30, 35 mil. Então é o seguinte, na época foi 27 mil, que eu dei um carro a troco de um trailer novo. Aí tinha de dois trailers pequenos, a gente falava era carretinhas, né? Eu tenho lá no fundo do meu lote lá que acabou comigo mesmo, sabe? Teve uma que ela partiu no meio. Aí meus meninos passando quebra-mola com tudo, né? Não tinha. Aí tem que partir, foi embora para casa com corda, deixou minha luz de aqui, até que eu providenciei outro. E há 4 anos e poucos, foi que eu comprei esse. Mas nesse inteirinho, um dos que trabalhava comigo, que dava muita força, o tempo do nostalgismo, mas eu tive uma dor muito grande, né? Eu perdi um filho lá na Vale. Um que, um que trabalhava comigo, me ajudava muito, era funcionário na época da Vale, e quando ele tinha uma folga, quando ele tinha um tempo, ele me dava muita moral. Era também um ponto de apoio. E vai com essa tragédia da Vale, eu estava almoçando com a minha filha na Avenida, restaurante da Avenida, onde era o único restaurante que tem na Avenida, à esquerda ali, Sei, do Gaúcho. sei, lembro. Então, olha, vou fechar aqui agora, porque aconteceu um negócio na Vale. O pessoal de Brumadinho ficou... Na hora eu não fiquei nada de desesperado, porque eu tenho assim, em mente uma dimensão demográfica da Vale com os paradores que tem, aqui é o Brumadinho.
Falei, Brumadinho, essa enchente não chega, não. E realmente não chegou em Brumadinho. Passou pelo Paropeba, até que ia até perto de Alberto Flores. Mas aqui em Brumadinho não veio. E o pessoal, Superluna, o pessoal chorando, aquele desespero, e não sei o que lá, uma tal de ligação lá para Vale. A minha filha, pai, o Alex está trabalhando. Eu falei, filha, calma. Eu não podia fazer ela derramar ali também. Calma, filho, vamos. Depois a gente para no lugar e pega comida, põe na marmitex e joga na sacola. Coisa doida é essa, né? Então, foi um momento muito, muito... Eu estou para dizer para você, com toda sinceridade e honestidade, que até agora, em termos de cair a ficha, até agora essa ficha, para mim, não caiu ainda. Passados 5 anos, 6 6 anos, né? não caiu para mim. Eu não sei se é conveniente eu comentar aqui, mas eu vou comentar. Eu não chorei meu filho, eu não tive. Esse negócio de derramar uma lágrima aqui, outra ali, assim, mas eu falo assim, aquele cara era um filho que eu amava ele mesmo, o cara era bacana demais, o cara, você precisa ver, não é porque foi não, mas era um filho excelente. Então, na pandemia, retornando E veio meu uma pai coisa seguida da outra, né? foi uma série de coisas, né? Aí deu esse problema, deu a pandemia, deu o negócio da Vale, depois deu mais uma crise de pandemia, aí foi a minha crise, né? Quando fui ver, detectaram eu comigo, trabalhando na praça lá, aquela dor no coração, eu falei, gente, o que é isso? Mas eu não bobo, conhecedor de alguma coisa, o que eu fiz? Sentei no chão, na guia do meu filho, tentei pôr a cabeça entre as pernas, que o processo é esse. A barriga não deixou, né? Aí dali você provoca a tosse. E foi o que eu fiz. Provoquei a tosse, aquela tosse cessante, inconstância mesmo, e que fala-se, tecnicamente, que se você fizer isso, há uma chance que o coração tiver para parar, ele torna a pegar no tranco outra vez, como, vamos assim dizer, a grosso modo. E eu naquele negócio, quando eu fui no hospital, o hospital mandou ir para a UPA, a UPA me mandou lá para Betim, e foi 8 dias internado lá. Fora que eu passei nesse interim, eu casei. De novo? De novo. Terceira vez. Nossa. Ó, meu filho. Tá demais, hein? Eu só não casei agora que minha namorada não quer. Ah, é? O coração tá firme o negócio? Oh, agora é verdade. Não sossegou fácil, não? Não. Fiquei 8 anos casado lá em São Paulo, em Sorocaba. Eu trabalhava aqui sábados e domingos. Segunda a sexta, meus meninos trabalhavam. Eles eram meu sócio. Só que eu não levava vantagem nenhuma nessa brincadeira. Eu queria manter Pururucas Lanche na rua, né? E eles trabalharam tal, e eu para lá. E eu, com carro zero, que eu comprei lá. Eu comprei não, a esposa lá que me incentivou. Comprei um carro lá, um Fiat, né? Comprei um Fiatzinho. Só desse Fiat, em menos de 8 meses, eu comi 74 mil quilômetros. Nessa, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Sorocaba, Brumadinho. São 650 quilômetros para cá, mais 650 para lá. Por quê? Eu trabalhava sábado e domingo. Isso. Aí domingo eu rapava a grana que era meu negócio, né? O senhor mesmo dirigindo, pegando essa estrada aí? Ah, eu tô doido para poder um trecho aí. E agora eu preciso pegar o trecho, que agora, não querendo assim me assoberbar, né? Mas eu peguei um carrinho novo. Aí, ó. Tô com um Toyota novinho. Novinho. Então tô doido para pôr na estrada, mas no jeito, sabe? E não vai demorar Vai botar a muito. namorada do lado. Com certeza. A minha namorada é novinha. É? Quantos anos? 80, vai fazer 80 anos agora em junho. Maravilha. Eu sou mais novo que ela, que eu vou fazer lá em setembro, novembro ainda, né? Não tá fácil, não. É. Mas essa a de São Paulo deu tudo certinho até certo ponto, né? Houve interferência do filho dela, aquele negócio todo. Então,
Nós somos amigos, entendeu? Naturalmente, ela liga para mim e pergunta como que vai, como deixou de estar, como é que está a saúde. Eu pergunto a ela a mesma coisa, porque ela também teve problema sério de coração, né? Ela tem uma avenida daqui até lá no umbigo, para mexer em tudo do coração. Eu não precisei de cirurgia, não. Sou detentor de 4 prêmios Nobel de cateterismo, né? Eu tenho 4 stents no bronzo, perto, uns para tirar as curvas, né? E vamos que vamos. Estamos vivendo aí, graças a Deus, da melhor forma possível. Ó, Muito obrigado, né? que isso? Que Muito história, obrigado. que exemplo, hein? Foi Isso é exemplo demais, mesmo. viu? Luta. Eu tive uma oportunidade aqui, amigo. A gente tem que falar aquilo que gloreia a gente, que a gente se enche. O famoso senhor que tem aqui, aqui em frente começando a descer o morro do Querosene, para lá, tem uma lojinha de comércio. Você conhece quem? O senhor pai do Marcinho, pai daquela amiga que tinha aquela loja de roupa ali. Ele subiu num trecho comigo, eu vou lembrar o nome dele. Ele falou: Pururuca, se eu tivesse. É verdade, isso aí deixa a gente muito enobrecido. Se eu tivesse que tirar o chapéu para alguém de Brumadinho, você nem imagina para que eu tirava. Eu pego algumas personalidades aí e falei: Fulano, não. Para quem? Eu tiraria para você. Ô, cara, eu quase chorei. Eu nunca te vi num bar bebendo. Eu nunca te vi fazendo bagunça na rua. Seus filhos são alinhados no comportamento, nas decisões, estão trabalhando, estão cuidando da vida dele. Então, eu tirei o chapéu para você. Falei: muito obrigado. E assim foi. Namorador, né? Isso aí não tem problema não nenhum. Pode, não. Isso aí é um Eu já até tirei o meu. Mas até a gente Pra sabendo você. da história, né? Dele, né? Assim, é de tirar o chapéu mesmo, né? Assim. Não, fora de brincadeira. Foi. Mas assim, o primeiro foi por uma necessidade mesmo. Porque como que eu vou acompanhar meus filhos, né? Todo mundo ali, os meninos pequenos, não tinha quem. Arrumar uma pessoa que atendesse eles era complicado, né? Agora Porque- sim, Mas eu como mulher, deixa eu falar, eu como mulher, tá? Que só tem homem. É muito difícil vocês homens conseguir assim levar isso assim adiante. A gente É. vê poucos homens poucos quando têm essa- perde a mulher que consegue criar os filhos. Mas há trancos e barrancos. Né? Porque não tem Deu aquela... certo, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas você não deixou Parabéns. assim dividir, né, os filhos. Meus É, filhos são os pais- cachorro, Não, vai não. todo mundo junto comigo. Não, todo mundo né? junto. Então, assim, todo mundo junto. não- Levei eles. é poucas pessoas. Eu já vi assim, o caso do senhor e tem um caso também, próximo da minha casa também, que aconteceu, da mulher morrer no parto e o marido ficou com todos os filhos, com a menina pequena, e só pagava a gente para olhar, Sim. para ele trabalhar. Mas ele criou todo mundo. Era o que eu queria. nunca vi isso. É o que eu queria aqui, mas Brumadinho, nessa parte dessa tipo de mão de obra, é muito lento, tá entendendo? Não tem essa performance. Então, o que eu me vi? Agora, pior não é isso. Os homens é difícil criar filho. Agora, pior é arrumar uma louca, que eu considero, uma louca que já encara um casamento com 5 filhos. Essa foi guerreira. Essa foi guerreira, foi heroína É mesmo. muito amor, hein? Eu devo muito. Eu devo muito assim a ela, né, nesse quesito. É muita paixão, hein? Não. E por incrível que pareça, o filho dela casou com lá pro sertão lá do norte de Minas lá, casou com uma mulher que já tinha 5 filhos. Oh, E vive bem. é uma sina. Os filhos já estão casados, os filhos já estão crescidos, casados, e aquela vida boa. Assim, né? É assim, Sou né? Pururuca. Foi. Então, infelizmente, nós estamos chegando ao final dessa conversa infelizmente. maravilhosa. Que papo bom. Esperamos Eu ter um agradeço. segundo momento para continuar essa história, porque é só conversa boa, né? Não, eu agradeço. Aí eu queria, assim, que se eu mandasse uma mensagem para as pessoas, Pode ser. uma mensagem bacana para as pessoas que estão assistindo o programa, com essa história tão
bacana de vida, tão rica de experiências, né? Então, qual mensagem você pode passar para a gente? Eu passaria o seguinte, gente, nunca é tarde para ser feliz, encara o trabalho, porque é a única coisa que pode perpetuar na vida do homem, quando eu falo homem, eu estou generalizando homem e mulheres, trabalho. Trabalha com dignidade, trabalha com amor, põe uma pitadinha de amor, põe uma pitadinha de resiliência na coisa e vão firme. Eu desejo a todos que tiverem acesso a esse podcast o seguinte, que pensem bem antes de vocês tomarem decisões erradas, pensem muito para definir suas vidas, que recurso para todos nós temos, indiferente. Eu posso mandar um abraço aqui? Claro. Claro. Eu mando um abraço aqui especial para o pessoal do PASA, principalmente a Graziele, que nós a chamamos carinhosamente de Grazi, e todo o corpo docente e discente do PASA, o meu abraço. E, por favor, se vocês tiverem acesso a esse podcast, ouçam e divulguem, que é importante. Aí, obrigado a todos vocês. Nós que agradecemos, cara. Nós que agradecemos. Como eu falei no início do programa, foi um desejo nosso de ter o senhor aqui desde o primeiro dia que a gente idealizou nesse projeto, porque a gente sabia tanto importante, tanto que a sua história ia trazer de colaboração para esse programa. Então a galera que está assistindo aí, que vai assistir, sigam lá nas redes sociais, pode deixar acontecer. Pururucas Lanche. Meu irmão, não tem jeito, é um macarrão que todo mundo conhece. Já tá famoso até lá no Rio de Janeiro, que eu já falei com a galera que eu já comi lá. Queria agradecer de coração mesmo. Eu te agradeço, muito obrigado. Estou super bem. Desde o primeiro momento que eu liguei pro senhor, o senhor sempre bem intencionado, me tratou muito bem, inteligentíssimo. Tem galera nova que não tá com esse poder, com esse poderio todo. Queria agradecer mesmo mais uma vez nosso parceiro John Lennon, tá aqui atrás. Nossa, parceria grande, o mais novo parceiro desse projeto. Que bom, hein? O Marquinhos está aqui com a gente. E as portas do nosso podcast estarão sempre abertas para o senhor voltar. E nós vamos voltar aqui com a segunda parte desse programa, não é não, Sam? É isso aí. Se Deus quiser. História para contar, verídicas, verdadeiras e reais eu tenho para divulgar para o pessoal, que isso aí vai servir, né, para alguém como uma fórmula de incentivo. Exatamente. Tá essa é a bom? ideia do nosso podcast. Que bom. Valeu, meu querido. Obrigado mais uma vez. Obrigado aqui, Daisy, Black, mais uma vez. Valeu demais. E pra gente fechar, pode ter certeza que o filho do senhor tá vendo esse podcast lá do céu aí. Tá muito feliz com o senhor. Amém. Muito obrigado. Valeu, gente. Fiquem com muito orgulho. Se Deus quiser. Deu certo, Pururu. Tamo junto, gente. Valeu.